Bom dia, Luizinho. Seja bem-vindo, Dona Roseli, bom dia. Vamos aí, né, aguardar o pessoal ir chegando para nós darmos início à nossa EBD de hoje. Bom dia, Dona Ana Maria. Joãozinho, meu irmão, bom dia. Abração, Ingrid aí. Bom, meus irmãos, vamos, né, dando início, enquanto o povo vai chegando. E a lição hoje da nossa revista é a lição 4, né, o encontro com os discípulos numa caminhada. Lição 4. E eu convido, né, você a abrir a sua Bíblia no texto básico da lição, que é Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 41. Marcos, capítulo 9, de 14 a 41. Meus irmãos, nós não vamos ler o texto, né? Porque é um texto. Bom dia, minha irmã Sarajane, seja bem-vinda. Nós não vamos ler o texto todo, porque é um texto extenso. É um texto extenso e, né, para nós aí pouparmos tempo, né, para Dona Rosa, bom dia, para a lição em si, né? Então você fica com a sua Bíblia aberta e nós, né, à medida que formos avançando na lição, vamos, né, pontuando aí alguns versículos, né, do texto para nós vamos aí entendendo o que a lição diz e o que o Senhor Jesus ensinou, né, para esses discípulos ali naquela caminhada. Bem, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Jefinho, meu irmão, bom dia. Presbítero Jefferson. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, né? Nesta oração vamos pedir pela família da nossa irmã Cristiane, que está enlutada, né? Perdeu um ente querido, nossa irmã perdeu um primo, né? E nós como igreja nos compadecemos, né, com a situação dela e com a situação da família, e vamos orar nesse momento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nós neste domingo, nesta manhã, na escola dominical, mas também que o Senhor esteja confortando a família da nossa irmã Cristiane, nosso irmão presbítero Antônio Inácio. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor grande Deus, louvado Senhor e exaltado seja o teu nome, Pai. Ó Senhor, nesta manhã em que nós temos as suas misericórdias renovadas sobre nós, nós pedimos, Senhor, por essa escola dominical, pedimos por esta lição, Senhor, esteja conosco, nos capacitando e nos orientando, para que nós possamos, ó Pai,
extrair da sua palavra, desta lição, preciosos ensinamentos, ó Pai, para a nossa vida cristã, para nosso crescimento espiritual, Senhor. Nesse instante também queremos colocar em Tuas mãos a vida da nossa irmã Cristiane, da sua família, ó Pai, presbítero Antônio Inácio, que estão agora, Senhor, sofrendo a dor da perda de um ente querido. Ó Senhor, sabemos que tudo está, Senhor, nada escapa dos seus planos, ó Pai, mas conforte os corações da família, conforte os nossos irmãos, ó Pai, dê a eles a força que vem de Ti, para que eles possam estar superando este momento difícil, ó Pai. Nós, como igreja, nos compadecemos com eles, ó Pai, e sentimos as suas dores, ó Pai. Por isso, Deus, pedimos nesse instante, consola aqueles corações, consola a família dos nossos irmãos. Esta é a nossa oração e nós a fazemos hoje para sempre no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nanda, bom dia. Bom dia, Larissa. Sejam aí muito bem-vindas. Vamos, então, a lição propriamente dita, lição 4, como já fizemos menção, o encontro com os discípulos numa caminhada. Dona Jossa, bom dia. Josimária, lá do Pará, pertinho. Bem, a lição vai começar dizendo, falando da situação do Brasil, porque o que nós vamos falar, o tema da lição, propriamente dito, é fraqueza espiritual. Então vai dizendo aqui que o Brasil é um país que tem sérios problemas em relação a saneamento básico, nutrição. Nós sabemos que a desnutrição ela traz, isso já é uma realidade no nosso país, onde a desnutrição, a falta de saneamento, a má alimentação traz assim muitas consequências para o desenvolvimento das pessoas, das crianças, e traz enfermidades, uma alimentação inadequada. Está falando aqui da situação social, do país. Então, constata-se, portanto, que uma deficiência de alimentação vai trazer sérios problemas para a saúde. Falta de uma alimentação adequada. A desnutrição acarreta sérios problemas. Então, nesse estudo, o estudo vai dizer o quê? Que vai existir um outro tipo de deficiência, um outro tipo de desnutrição, que é a deficiência espiritual. A deficiência espiritual ela vai atingir a vida cristã e vai trazer tristes consequências para o povo de Deus. Da mesma forma que a desnutrição alimentar, que traz sérios problemas para o corpo, para a parte física, para o desenvolvimento físico, a desnutrição espiritual vai trazer sérios problemas para a vida cristã também. Então, nós vamos agora para aquela listinha de perguntas, da nossa lição. Todas as nossas lições, da revista, elas trazem 5 perguntas sobre o tema, que vai nos levar para outras áreas da Escritura que vão tratar do mesmo assunto. A pergunta número 1 é essa: que problemas a deficiência na vida cristã pode trazer para a igreja? Que problemas pode trazer? A resposta vai estar lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, que vai falar onde Paulo vai falar de falta de profundidade espiritual. Ele vai dizer que ele queria dar um alimento mais sólido espiritualmente, mergulhar mais em questões espirituais,
mas a igreja de Corinto ainda não podia suportar, porque ainda eram crianças na fé, só queriam o leitinho. Então o problema que esta deficiência pode trazer para a igreja é que ela não tem profundidade espiritual e não sabe discernir o bem do mal. O apóstolo Paulo diz: eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês não podem suportar. Vocês ainda estão no leite, vocês ainda são imaturos espiritualmente. A pergunta número 2 vai dizer: o que comprova que os cristãos hebreus estavam deficientes na vida cristã? Hebreus, capítulo 5, de 11 a 14. Eles não sabiam discernir o bem do mal. A sua igreja tem se alimentado de leite? A pergunta que faz aqui. A sua igreja tem se alimentado de leite? Olha o que diz Hebreus 5, de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tende tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Pelo tempo que vocês estão na igreja, pelo tempo que vocês estão na caminhada cristã, vocês já deveriam ser mestres. É isso que ele está dizendo aqui, claramente. Pelo tempo que vocês estão na igreja, pelo tempo que vocês estão na caminhada cristã, já era para vocês serem mestres, já era para você estar comendo coisa sólida. Mas vocês não sabem ouvir. Então, depois de tanto tempo, eu preciso falar das coisas básicas da vida cristã, das coisas mais simples, mais básicas. Vocês ainda estão bebendo leite. O leite é para as crianças, não para os adultos. A pergunta 3 diz: como corrigir as deficiências da vida cristã? 1 Pedro 2, 1 e 2. Deixando o pecado para trás e buscando o verdadeiro leite espiritual para crescer. O leite, nós começamos no leite, é a mesma coisa do desenvolvimento de uma criança. Você vai começando com leite, a criança vai se fortalecendo o organismo, e à medida que ela vai se fortalecendo, vai crescendo, o que os pais fazem? Começam a colocar alimentos mais sólidos. A vida cristã, a vida espiritual é igual. Todo novo convertido, todo aquele que chega na vida cristã, ele vai começando com leitinho, com básico. Mas à medida que o tempo vai passando, está passando um carro aí vendendo alguma coisa aí na rua. À medida que o tempo vai passando, a pessoa vai ficando o quê? Mais madura espiritualmente. Quando você é nenenzinho, você come leitinho, mingauzinho, uma papinha. Mas quando você fica maduro, você vai aí comer uma feijoada, você vai comer uma carne assada, uma costela com aipim. Então, o seu organismo está mais preparado. A mesma coisa na vida espiritual. Tanto Paulo como o escritor aos Hebreus, ele dizia: gente, pelo tempo que vocês têm na igreja, pelo tempo que vocês têm de caminhada cristã, eu já queria dar alguma coisa mais sólida para vocês, mas vocês não podem suportar, porque vocês ainda estão criancinhas na fé. Já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda são bebezinhos, eu tenho que ficar dando leitinho, explicando o básico para vocês.
Os membros, e aqui na pergunta 3 diz, os membros de sua igreja demonstram desejar o crescimento espiritual? Demonstra? Pense, reflita. O que se espera de cada cristão no que se diz respeito à vida cristã? 2 Pedro 3, 17 e 18. É onde Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento de Deus, para não cair nas ciladas dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é esse desenvolvimento espiritual. É buscar esse desenvolvimento, né? Se aprofundar mais nas questões espirituais. Quais são as maiores ameaças hoje? Hoje, com essa facilidade de informação, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, desvios têm sido pregados e o bebezinho que só está no leitinho, a gente fala bebezinho, eu não estou falando de criança não, Paulo está falando aqui para adultos que eram bebezinhos na fé, já estavam há 20 anos, 30 anos dentro da igreja, mas ainda eram bebezinhos, só no leitinho. Bebezinho que faz pirraça, bebezinho que faz birra, bebezinho que não entende nada, bebezinho que mal sabe caminhar. É isso que Paulo está dizendo. Os problemas, as contendas, os ciúmes, as rixas que tinha na igreja de Corinto, Paulo vai falar claramente. Tem esses problemas aí dentro da igreja, esses ciúminhos, essas coisinhas, né? Essas rixinhas entre vocês, porque vocês são bebês na fé. Porque eu já queria aprofundar com vocês, dar a vocês coisa pesada, dar uma feijoada espiritual para vocês, mas vocês estão no mingauzinho ainda, porque vocês são bebês, crianças na fé. É isso que Paulo está dizendo. É exatamente isso, e é isso que a lição está dizendo para nós hoje. E a pergunta 5 é: que sinais podem ser vistos na vida cristã que comprovam a sua autenticidade? Está em Gálatas 5, 22 a 26. Né? A nossa irmã Luana estava estudando isso no PGM, no tema passado, né? Os frutos do Espírito. Nosso irmão Luizinho está estudando isso com os adolescentes. Quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E como isso vem? Quando nós vivemos no Espírito. Mas para viver plenamente no Espírito, nós precisamos de maturidade cristã. Então aquele que ainda está no leitinho não vai conseguir ser maduro espiritualmente para desenvolver esses frutos do Espírito. Bem, apesar, né, aqui no texto que nós lemos, as situações, né, que são narradas no texto básico de Marcos, né, Marcos 9, vão ser narradas também em Lucas 9:37. É um encontro que Jesus tem com seus discípulos, eles vão aí numa longa caminhada e os discípulos eles estavam deixando a desejar no exercício da fé. Eles estavam deficientes na vida cristã. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus 17, volta um pouquinho, Mateus capítulo 17, versículos 19 e 20. Mateus 17, 19 e 20. Vai dizer assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsar o demônio?
E ao que ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Meus irmãos, né, os discípulos estavam aí passando, né, por um período de fraqueza na fé. Fraqueza na fé, porque eles encontraram um jovem possesso, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus, né, vai chegar, vai expulsar e vai dizer que eles não conseguiram porque é por causa da fraqueza da fé. Eles vão ser pressionados, os discípulos, né, eles vão ser pressionados pela multidão, vão ser censurados por Jesus, e porque eles estavam fracos na fé. A fé deles estava pequena. E Jesus vai repreendê-los por causa disso. Porque a deficiência na vida cristã